Durante séculos, os gigantes de Elbaf passaram a história sobre o deus do sol Nika, mas existe um detalhe que torna tudo muito mais estranho. Para alguns, Nika é o deus da libertação. Para outros, ele é o deus da destruição. E existe até quem enxergue Nika simplesmente como um deus das risadas. Então, qual dessas versões é a verdadeira? E se todas elas estiverem certas? E se o verdadeiro papel de Nika não for simplesmente libertar o mundo, mas destruí-lo para que um novo mundo possa nascer? Hoje, vamos analisar essa revelação do episódio 1166, entender o que isso pode significar para o Gear 5 de Luffy, além de falar sobre Lock, Shanks e a chegada dos Cavaleiros Sagrados. Porque quanto mais Oda explica Nika, mais assustadora fica essa história. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos direto para o episódio. O episódio começa com uma das cenas mais tranquilas que tivemos em Elbaf. Os Chapéus de Palha estão participando da enorme festa dos gigantes. Depois de tudo o que aconteceu, finalmente temos um momento para respirar. E obviamente, Luffy está fazendo aquilo que sabe fazer melhor: comer. Enquanto ele devora uma enorme quantidade de comida, Jaru começa a explicar algumas coisas sobre Elbaf, e descobrimos que a região onde os Chapéus de Palha estavam anteriormente nem sequer representa toda a ilha. Eles estavam no chamado submundo, ou seja, durante muito tempo, nós também tivemos uma visão incompleta de Elbaf, e isso combina perfeitamente com o que está acontecendo com Nika, porque quanto mais conhecemos esse mundo, mais percebemos que aquilo que acreditávamos saber era apenas uma parte da história. Durante a festa, o Usopp começa a contar suas aventuras. Ele fala sobre Thriller Bark e principalmente sobre sua batalha contra o Warriors. E é justamente aí que surge uma informação muito interessante. Os gigantes conhecem Warriors como um guerreiro lendário. Isso levanta uma pergunta: se Warriors já era considerado uma figura tão gigantesca dentro da história, será que existiram mesmo criaturas ainda maiores? Quando lembramos daquele enorme crânio encontrado em Onigashima e de toda a escala absurda de Elbaf, fica difícil acreditar que já vimos os maiores seres que existiram nesse mundo. Mas essa é uma pergunta que Oda ainda está guardando. E então, a conversa muda completamente de tom. Hold começa a falar sobre Nika, e é aqui que o episódio entrega uma das informações mais importantes. Os gigantes não possuem uma única interpretação sobre o Deus Sol. Para alguns, Nika é o Deus da libertação. Para outros, é um Deus da destruição. E ainda existe uma interpretação em que Nika é associado às risadas. Isso parece apenas uma curiosidade da cultura de Elbaf. Mas, quando pensamos em Luffy, fica assustadoramente coerente. Porque Luffy realmente representa essas três coisas. Ele ri, ele liberta e ele destrói. Pensem no caminho que Luffy percorreu. Em Alabasta, ele derrubou o sistema que mantinha o reino sob controle de Crocodile. Em Skypiea, enfrentou Enel e devolveu a liberdade ao povo. Em Dressrosa, derrotou Doflamingo. Em Wano, derrubou Kaido e libertou um país inteiro. E em Egghead, Luffy voltou a desafiar diretamente o governo mundial. E em todos esses lugares existe o mesmo padrão. Luffy chega, o sistema existente entra em colapso e depois disso nasce a possibilidade de liberdade. Então talvez o verdadeiro significado de Nika não seja simplesmente um deus que liberta, talvez seja algo muito maior. Nika pode representar a destruição daquilo que impede a liberdade, e isso muda completamente a maneira como devemos enxergar o Deus Sol. E existe uma história em One Piece que combina perfeitamente com isso: a profecia da Madame Shirley. Ela previu que Luffy destruiria a Ilha dos Homens-Peixe. Durante muito tempo, essa profecia parecia contradizer tudo o que sabemos sobre Luffy, porque justamente ele destruiria um lugar que pretende libertar. Mas talvez esse seja exatamente o ponto. Se a destruição de uma estrutura for necessária para que uma nova realidade possa existir, então destruir não significa necessariamente ser maligno.
E talvez seja exatamente essa a diferença entre o Nika que conhecemos e a maneira como o mundo teme o Deus Sol. Mas agora vem a parte que pode gerar uma das maiores teorias desse arco. E se o poder de Nika ainda não estiver completamente compreendido? Sabemos que o Gear 5 consome uma quantidade absurda de energia. Luffy chega ao ponto de parecer completamente esgotado depois de utilizar seu despertar. Normalmente, pensamos nisso como uma consequência do seu próprio poder. Mas, e se existir alguma coisa além disso? E se o Nika que conhecemos representar apenas uma parte de uma ideia muito maior? Talvez exista uma dualidade, libertação de um lado e destruição do outro. Mas atenção, isso ainda é uma teoria. O episódio não confirma que existam dois poderes de Nika. O que ele confirma é que os próprios gigantes possuem interpretações diferentes sobre quem é o Deus Sol. E talvez seja justamente essa ambiguidade que Oda queira explorar. Existe ainda uma conexão curiosa que pode reforçar essa ideia. O nome Beja-Hangan, um dos ataques mais poderosos de Luffy, possui relação com Bejrang Bali, um dos nomes associados ao Hanuman. Na mitologia hindu, Hanuman possui uma ligação extremamente forte com Deus Sol. Ele chega a tentar alcançar o Sol quando ainda era uma criança. Oda já utilizou várias referências mitológicas em One Piece. Então, será que existe alguma coisa ainda escondida na relação entre Luffy, Nika e o Sol? Mas considerando a importância que o Sol ganhou em Elbaf, essa conexão merece atenção. E então, o episódio apresenta outro elemento gigantesco da história: Loki. Antes mesmo de conhecermos completamente sua personalidade, descobrimos que a vida dele foi marcada por uma profecia. Dizia-se que Loki mataria o próprio pai, e depois de seu nascimento, diversas tragédias começaram a ser associadas a ele. Sua mãe morreu, desastres aconteceram e Loki passou a ser visto como alguém amaldiçoado. Com o tempo, essa reputação só piorou. Ele passou a ser associado ao caos e à destruição, até chegar ao ponto em que acabou matando o próprio rei Harald. E é justamente aí que a história de Loki começa a ficar ainda mais interessante, porque apesar de toda essa reputação, Loki não parece simplesmente um vilão comum. Existe claramente alguma coisa por trás dessa história. E então, descobrimos algo ainda mais importante. Quem conseguiu derrotar e capturar Loki? Shanks. Sim, o mesmo Shanks que conhecemos desde o início da história. Isso significa que Shanks já esteve diretamente envolvido nos acontecimentos de Elbaf, e não apenas passou pela ilha. Ele foi responsável por impedir Loki. Isso torna o papel de Shanks nesse arco ainda mais misterioso, porque cada vez que o Oda revela alguma coisa sobre ele, fica mais difícil acreditar que Shanks seja apenas um pirata interessado em navegar pelos mares. Ele parece estar conectado a acontecimentos muito maiores. Enquanto tudo isso acontece, Luffy decide que quer encontrar Loki. Mesmo depois de ouvir todas as histórias sobre ele, mesmo sabendo que Loki é perigoso, Luffy quer conversar com ele. E isso combina perfeitamente com a personalidade do protagonista. Luffy nunca costuma aceitar simplesmente a versão que todo mundo conta sobre uma pessoa. Ele quer descobrir por si mesmo. Nami vai junto, e Zoro também acompanha o grupo. Mas obviamente, Zoro deixa claro que ficará de olho em Loki, porque se ele tentar alguma coisa, Zoro está preparado. Mas enquanto Luffy se aproxima de Loki, algo muito mais perigoso acontece no submundo. Os Cavaleiros Sagrados finalmente aparecem. Gunko e Shanrock chegam até Loki. E eles não estão ali para conversar. Eles querem que Loki se junte aos Cavaleiros Sagrados, mas Loki recusa. E então Gunko utiliza seu poder para ameaçar uma criatura que possui ligação com Loki. Ela tenta usar esse animal como forma de pressioná-lo. Só que a reação de Loki é completamente diferente do que esperávamos. Ele, em vez de simplesmente perder o controle, ele transforma aquela dor em ódio e afirma que pode usar toda aquela raiva como combustível para destruir o mundo. Essa frase é extremamente importante, porque Loki está novamente associado à destruição. E isso cria um contraste perfeito com Luffy. De um lado, Nika, o deus da libertação,
do outro Loki, um príncipe associado à destruição. Mas será que as coisas são realmente tão simples? Porque existe uma possibilidade muito interessante. Talvez Loki seja justamente uma peça necessária para entendermos o verdadeiro significado de Nika. Luffy representa a liberdade, Loki representa a destruição. Mas, e se o mundo de One Piece precisar das duas coisas? E se o sistema atual precisar ser destruído antes que a verdadeira liberdade possa existir? Isso explicaria por que a história de Nika é tão contraditória. Para quem está sendo libertado, Nika é um salvador. Para quem está no poder, Nika é uma ameaça. E talvez seja exatamente por isso que o governo mundial tenha tanto medo dele. E aqui está a grande questão que o episódio 1166 deixa para nós. Se Nika aparece em momentos de grandes transformações, e se os gigantes enxergam esse Deus Sol tanto como libertador quanto como destruidor, então talvez Luffy não seja destinado simplesmente a derrotar o governo mundial. Talvez ele esteja destinado a destruir o mundo como conhecemos. Não necessariamente acabar com ele, mas para reconstruí-lo. E isso torna a antiga profecia sobre a destruição do mundo ainda mais interessante, porque talvez a verdadeira pergunta não seja Luffy vai destruir o mundo? Talvez seja que mundo vai existir depois que Luffy terminar? E é justamente aí que o episódio 1166 termina, deixando uma quantidade absurda de perguntas. Elbaf está começando a revelar a verdadeira dimensão da história de Nika, e talvez Oda esteja preparando algo ainda maior do que simplesmente mais uma transformação para o Luffy. Talvez o Gear 5 não seja apenas o fim da história do Deus Sol, mas apenas o começo. Se você gostou da análise, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Até o próximo vídeo.